Graça e paz, bom dia! Hoje a nossa leitura é sobre o livro de Atos, capítulo 9. Vim falar sobre a conversão de Saulo. Acompanha comigo a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, se no caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam assustados. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo caiu no chão e dali se levantou, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E ele disse: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, à rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prendê-los todos os que invocam o teu santo nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento escolhido, ou melhor, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias então entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos aqueles que ouviram ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura da muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo.
Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que ficavam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que ficavam em Lídia e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lídia ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Enquanto este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Extraordinário ver a ação de Deus na vida de ser humano. Tanto na vida de Saulo, realmente uma grande conversão, se tornou um grande instrumento na mão de Deus. E vemos também aqui a manifestação da presença de Deus através da vida de Pedro na ressurreição de uma grande mulher. Então que possamos nós nos colocarmos como instrumentos na mão do Senhor, porque diante dessa geração, diante desses dias, o Senhor quer nos usar, que possamos nós termos uma conversão genuína, que possamos nós nos entregarmos diante da presença de Deus, declarando a Ele: eis-nos aqui. O Senhor quer nos usar como Ele usou a Saulo. O Senhor quer nos usar como Ele usou a Pedro. O Senhor quer nos usar como Ele usou a Ananias. O Senhor quer nos usar diante dessa geração. Seja relevante diante dessa geração, em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.